Você sabia que precisaram chamar um agente da CIA para conseguir acabar o famoso filme Grinch? Final de ano, começo de ano, se tem um filme que não sai da nossa tela, é o Grinch. Eu vou te contar algumas curiosidades sobre esse filme agora. Vem comigo. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu Curioso Mundo. Hoje eu vou te contar algumas coisinhas sobre esse filme. Se você gosta, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui todo dia tem uma curiosidade nova, hein? Bora falar desse filme Grinch, que tem bastante coisa pra contar pra vocês. Eu vou começar falando sobre o próprio Grinch, que foi interpretado pelo Jim Carrey. O ator quase abandonou esse papel. Ele falava que era torturante fazer o Grinch. Ele quase, gente, quase desistiu real. Gente, o Jim Carrey falava que para entrar naquele traje, ele tinha a sensação de que ele estava sendo enterrado vivo. Mas eu vou te explicar melhor para você entender o porquê que ele achava tudo isso, né? Bora! Primeira curiosidade é que os pelos do Grinch eram pelos de iaque. Sabia disso? Eles foram costurados um a um num traje que levou 4 meses para ficar pronto. Já imaginou o peso e o calor daquilo? A maquiagem do Grinch para Jim Carrey era o pior. A primeira vez levaram 8 horas para fazer. Gente, para ele foi uma tortura. A hora que acabou a maquiagem, ele ficou tão irritado que ele chutou um negócio lá dentro do trailer. Ele tava muito irritado, muito nervoso. Ele falava que aquilo ali para ele era como se estivesse enterrando ele vivo. Era muito sufocante. A maquiagem do Grinch foi criada por Rick Baker, um dos maiores maquiadores de Hollywood. Mas, gente, vocês têm que entender que pode ser o maior. A pessoa que tá ali fazendo a maquiagem tava sentindo como se tava acabando o mundo. Era muita preparação. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Primeiro eles limpavam a pele. Depois faziam um processo para proteger o que vinha depois, que era a cola. Passava uma camada de proteção, tipo hidratante, sabe? Passava a cola. E aí começava o quê? Começavam as próteses, que levavam muito tempo. A primeira vez, como eu disse pra vocês, foram 8 horas e meia. Muito tempo. Imagina você ficar ali, ó, parado assim, 8 horas e meia. Pois é, Jim Carrey quase surtou. Mas depois disso levava mais ou menos umas 2 horas e meia, porque já tava ali com o molde principal pronto. Mas 2 horas e meia você tendo aquela sensação de que você tá sendo enterrado vivo, já parou pra pensar? Você toparia? Deixa aqui nos comentários que depois eu vou te falar quanto ele ganhou para fazer esse papel de Grinch. Como eu disse para vocês, é um longo processo. Primeiro vinha a camada de limpar a pele, depois você aplicava uma camada protetora, a cola, as próteses, os detalhes começaram a ser desenhados por uma tinta verde mais escura, depois muitas camadas de trabalho de tinta para deixar o rosto bem realista. Aí, quando a tinta secava, começavam a colar as mechas de pelos de iaque. Imagine você ficar ali, ó, esse tempo todo passando por isso. Não é pra qualquer um. Pois é. Aí o Jim Carrey falou assim, ó, não quero mais fazer, não aguento, não tô conseguindo mais fazer. Pra ele, o traje era claustrofóbico. Ele tava ali se sentindo preso dentro do traje. Ele usava lentes, aquelas lentes amarelas do olho do Grinch. Gente, aquilo pra ele era insuportável demais. Aquela prótese no nariz que você mal conseguia respirar. O negócio não tava bacana e não tava legal. Mas ele recebeu um bom dinheiro pra isso. E mesmo assim na balança ele tava quase desistindo quando falaram, espera, eu acho que a gente tem uma solução. A equipe resolveu contratar um agente da CIA, especializado em resistência à tortura, para ensinar algumas técnicas pro Jim Carrey para ele resistir e conseguir ficar com aquele traje. Vocês já pararam para pensar que ele teve que fazer um tratamento anti-tortura para conseguir ficar ali de Grinch pra gente poder assistir? Pois é. Ao meu ver, aquele mau humor do Grinch não era encenação, não. Eu acho que era o Jim Carrey pé da vida, quebrando tudo, chutando tudo, com raiva de tudo mesmo. Gente, as técnicas que ele foi ensinado, uma delas, por exemplo, foi fumar muito. Era comer demais, comer tudo que podia, fumar muito. Você podia botar pra fora, xingava, batia na própria perna, porque isso fazia distrações pra ele esquecer um pouco o que estava dentro daquele traje, dentro de tudo aquilo. Mas mesmo assim não adiantou muito quando o assunto foi a lente. Aquela lente amarela que ele usou pra fazer Grinch chegou a um ponto de ruptura que ele falou, não dá mais, eu não consigo colocar essa lente. Então eles acabaram depois no pós-produção colocando o efeito especial ali e deixando o olho do Grinch amarelo nas cenas finais. Mas o Jim Carrey não foi o único ali naquela produção que sofreu para fazer o personagem. Todos os Ken que viviam ali em Kenlândia, no mundo dos Ken,
tinham a prótese no nariz. Então todo mundo ali passava pelo menos 2 horas na cadeirinha para fazer aquela prótese, aquela maquiagem, pra gente ter o resultado que teve. Não sei se vocês já perceberam, mas a Cindy Lou não tem a prótese. Ela era muito pequenininha e não podia colocar. Até mesmo por isso fizeram no filme uma parte que fala em que ela não tinha o nariz como todos os outros Ken, porque ela ainda era uma criança e ele vinha, né, depois, com a idade, conforme ele fosse ficando mais velho, aquele nariz, aquele focinho dos Ken começava a aparecer. Por isso ela tem o narizinho normal lá no filme. Para vocês terem noção, um ator, o Jeremy, ele descobriu que para tapar a sobrancelha dele, os maquiadores levavam mais de 1 hora. Sabe o que ele fez? Zupt! Passou a maquininha e tirou a sobrancelha. Falou, o quê? Eu não quero ficar passando por isso. E foram 90 e poucos dias, hein, de produção. Então pensa, o pessoal, não, chega, pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus. Algumas pessoas dizem que às vezes as próteses tinham cheiro de enxofre e os atores colocavam canudinho na prótese para alcançar a narina para eles conseguirem respirar um pouco, para ter um ar normal, né? Mas respirável, porque aquela prótese ali não dava muito certo não, mas todos resistiram e acabaram o filme. Sabe aquela cena em que o Grinch come vidro? Sabe como ela foi feita? Eu vou te explicar. Um fã fez uma pergunta e o próprio Jim Carrey respondeu. Aquelas garrafas ali eles chamam de vidro de açúcar. São feitas com açúcar, então são comestíveis. Sim, você pode comer. O Grinch, na verdade, não estava comendo vidro, estava comendo açúcar. E esse é um truque bem comum lá em Hollywood, usar esses vidros falsos feitos de açúcar. Bacana, né? Você sabia disso? Se não sabia, não esquece de deixar aquele like porque a gente tá acrescentando aqui pra vocês, hein? Mas me conta, você sabia sobre essas curiosidades do filme do Grinch? E aí, gostou? Quer saber mais curiosidades? Então segue a gente aqui no Meu Curioso Mundo. Eu te vejo na próxima, gente. Tchau!